Derrota com jogo ruim no Brasileirão. Felipe Luiz comete erros e lembra Tite. Será que acabou o amor? Será que acabou a paciência? Chegando com notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o mais querido do mundo. Se inscreva no canal, senta o dedo nesse like porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Que partida, hein, meus amigos? É para esquecer o que vimos no Maracanã. É difícil entender que a gente perdeu para esse time do Fluminense. Faltou intensidade, criatividade. Quando falta isso em uma partida, a tendência é a gente perder alguns jogos. O primeiro tempo foi até bom. Tivemos alguns momentos, mas o Flamengo continua errando passes, sem criatividade, não chuta gol. O Charlie Alcaraz também não esteve bem, mas foi o único que tinha uma certa lucidez. Acabou acertando a trave do Fábio, mas tomou decisões erradas e não apareceu na partida. O que aconteceu com os jogadores quando voltaram para o segundo tempo? Olha, não tem mais como continuar com alguns jogadores no time titular e outros que não podem mais vestir a camisa do Flamengo. O que me pareceu ontem, no segundo tempo, era que os jogadores voltaram jogando com uma calça jeans molhada no corpo. Digo até que não faltou empenho, mas faltou muita coisa. Alan, Ayrton Lucas e Gabigol. O Alan, desde que chegou do Atlético Mineiro, não rende. O jogador se esconde na partida. O Rossi sai jogando e ele, como um volante, precisa aparecer. Ele acaba se escondendo atrás do adversário e a gente fica sem opção. Não rendeu, é um jogador que precisa conversar com o técnico e talvez falar assim: ô professor, deixa eu treinar mais e depois eu vejo se recupero a minha posição no campo. É muito complicado. É um jogador que a torcida já perdeu a paciência e acredito que talvez precise de ares diferentes para outro clube. Não sei. Eu só sei que o Alan não serve para jogar no Flamengo. Ayrton Lucas, disparado o pior jogador em campo. Os 2 gols que levamos foram ali pelo lado dele. E me parece que o Ayrton Lucas, desde que foi convocado para a seleção brasileira, não jogou mais futebol. Jogou bem uma partida contra o Bahia, fez gol. Mas a verdade é que o Ayrton Lucas vem fazendo péssimas partidas pelo Flamengo. O Alexandro, por mais minutos que ele precise ficar em campo, porque já é um jogador de mais idade, não pode ser reserva do Ayrton Lucas nunca, jamais. O destaque do jogo foi Ganso, com 85 anos de idade. Deitou e rolou no meio campo. E quando entrou Arias, aí deu um win de verdade. Isso mostra muito bem que o nosso meio campo ontem não funcionou, em hipótese alguma, em momento algum do jogo. Bruno Henrique, será que o cabelo do Bruno Henrique que fez ele perder a força do futebol que ele tinha, considerado aí o rei dos clássicos, o Bruno Henrique há muito tempo já não mais desempenha um bom futebol. Talvez pela idade, não sei. Eu só sei que o Bruno Henrique não pode ser mais titular no time do Flamengo. Toma decisões erradas, passes bizarros e bizonhos. E é um jogador que a gente não duvida da qualidade, mas não pode mais ser titular no time do Flamengo. Esses dias eu estava ouvindo um programa na televisão, eu não vou me recordar, e alguém disse assim, eu não vou me lembrar quem, não existe mais jogador de futebol, existem jogadores de empresário. Tem um monte de jogadores na favela, craques, mas não tem chance porque são jogadores de empresários. E pensando bem, esse cara tá certo, porque você não vê mais um time que leva um gol, tem aquele ímpeto de correr atrás, de empatar o jogo, de tentar virar. É o famoso arrastar a bunda no chão, sujar a bunda no gramado. Você não vê mais isso. Não existe mais isso no futebol. Pelo menos já tem muito tempo que eu não vejo. O Felipe Luiz foi muito mal, mexeu errado, demorou a mexer, parece que não fez uma boa leitura do jogo. Me fez até lembrar do Tite. Até mostrei aqui no canal uma suposta escalação com o Michael, BH e Gabigol e disse que gostei daquela trinca ali na frente.
Aí chega no jogo ele muda, parece que me faltou coerência, já que a gente não teria aqueles outros jogadores que voltaram da seleção brasileira, mas poderia ter mantido o jogo. Não precisava entrar com o Alan, por exemplo, que ainda assim que estivesse naquela suposta escalação. É difícil entender como o Filipe Luís conseguiu manter esse jogador, o Alan, os 90 minutos na partida. Tirar o Léo Ortiz e continuar com o Alan em campo. Ele poderia ter recuado, já que ele precisava mexer, recuava o Léo Ortiz para a zaga, que aliás vinha jogando muito bem. Por que mudou? É difícil entender. Por que não colocar e escalar o Everton Araújo, por exemplo? Tá aí uma pergunta bastante interessante. Por onde anda o Everton Araújo? É um jogador novo, sim, mas já mostrou que tem futebol, é um bom jogador. Fez uma partidaça, se não me engano, contra o Corinthians no Maracanã. E quando foi lá jogar contra o Grêmio, também arrebentou no jogo. E com respeito ao Alan, o Everton Araújo é muito mais jogador, mas muito mais jogador do que ele. O Alan não rendeu no Flamengo e nem vai render. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Se tentar manter o Alan no meio campo, escalando um jogador que não apresenta absolutamente nada, não desempenha futebol, vai ser fritado, vai morrer abraçado com esse atleta. A torcida vai tomar ranço, vai tomar bronca e aí não vai adiantar mais nada. Longe de estar aqui criticando o Filipe Luís, mas é inadmissível a gente ver o que vimos no Maracanã. Uma coisa muito interessante a se dizer e refletir é o que adianta treinar por 10 dias durante a data FIFA e olha só, nunca dá certo. O time nunca volta jogando um bom futebol. O time some. Parece que é a maldição da data FIFA. E alguém precisa explicar isso, alguém precisa contar o que acontece durante essa data FIFA. Ficou bastante claro o quanto o Gerson faz muita falta nesse meio campo do Flamengo. A gente entende ele não ter jogado, né? Parece que estava com um problema na unha encravada e isso impossibilita realmente o jogador a desempenhar uma partida de futebol. Está desgastado e com um problema lá no pé, como eu acabei de dizer. Mas, enfim, a gente tinha disponível o Arrascaeta no banco. Já era para ter voltado com ele no início do segundo tempo. Mas ele jogou pela seleção uruguaia. O Arias também jogou 2 jogos pela seleção dele, 90 minutos. Pegou um barco, uma jangada, uma canoa e chegou faltando 10 minutos para o jogo começar. Entrou e fez o gol. E aí, o Arrascaeta jogou somente 45 minutos lá pelo Uruguai. Mas o Arrascaeta também entrou e pouco produziu. Aliás, ninguém produziu nada. O time jogou muito mal. Todos se saíram muito mal. Foi uma partida pavorosa. Alguém precisa avisar o Luís. Isso contextualizando aqui. Alguém precisa avisar o Filipe Luís que o Flamengo não é uma clínica de recuperação. Não é uma clínica de reabilitação. Não compra essa narrativa, porque o Flamengo não é essa clínica de recuperar jogadores. O Flamengo é uma coisa muito séria, é um clube grande, é um clube gigante e vai sair muito prejudicado se for esse pensamento dele, de recuperar esses jogadores aí, por exemplo, como o Gabigol. Domingo a gente tem um jogo muito importante pela Copa do Brasil e se entrar jogando como jogamos contra o Fluminense, com essa marcação mole, frouxa, dessa maneira aí a gente vai perder a partida, vai perder o jogo. O Corinthians vem jogando muito bem, meteu 5 no Atlético Paranaense lá na casa deles em São Paulo. Essa guerra aí que existe nos bastidores, por conta do goleiro Hugo Souza, esse lance de time caloteiro, os caras irão vir com a faca nos dentes, cuspindo fogo, babando sangue e olhos vermelhos. E para completar, o Mateuzinho mandou um recado pro elenco do Flamengo e disse, aí o clima vai ser hostil aqui na nossa casa. E se a gente não passar pelo Corinthians, o negócio vai ficar muito complicado. Acaba o ano do Flamengo e precisamos parar e mudar tudo, porque vai ser um ano sem ganhar nada e mais um ano desperdiçado com apenas um campeonato carioca. Outra coisa que temos que lembrar aqui, agora no Brasileirão, só tem pra gente o G4 e até isso já começa a ficar ameaçado, já que começa a ter um risco de não jogar Libertadores do ano que vem. Eu vou deixar aqui na descrição a coletiva do Filipe Luís, que assumiu a responsabilidade e tentou explicar o porquê de um futebol tão ruim, tão pobre, que o Flamengo apresentou contra o Fluminense. Mas e você, torcedor? O que você achou do jogo?
Você acredita no Brasileirão, na classificação na Copa do Brasil? Deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificação e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Ajude o nosso canal a crescer. Para se inscrever não paga nada, é de graça e eu volto com mais informações. Até mais. Fui!